Boa noite, começando mais uma live do Toque de Bola, mandando um grande abraço para todo mundo que acompanha Toque de Bola na programação de lives toda segunda, 7 da noite, toda quarta, 7 da noite, sexta-feira, meio-dia, e as lives com grande repercussão. A gente só tem a agradecer a turma toda que está acompanhando o Toque de Bola, e lembrando que as gravações, né, os ao vivos, né, que a gente já fez, estão sendo disponibilizados no Instagram mesmo, né? Depois que termina a gente consegue compartilhar no Instagram. A gente compartilha no Face do Toque de Bola, lá no meu também, e no canal do Toque de Bola no YouTube. Então essas entrevistas todas de quarta-feira, algumas lives de sexta também, né? Aquela que tem de sexta com toda a equipe do Toque de Bola, tá tudo lá no YouTube do Toque de Bola, e você tem acompanhado aí, a gente só quer agradecer, e quanto mais gente participa, mais gente, né? Como diz o Beto Vidal, os convidados só vão melhorando, e a gente vai também tentando melhorar aqui as lives do Toque de Bola, com apoio do Plasc da Santa Casa Juiz de Fora, trabalhando incansavelmente pela sua saúde, pela nossa saúde, né? Olha essa aqui da Mastercal, agente autorizado, claro, hein? Conversei agora há pouco com o Marcelo, com o Eduardo, falei, gente, vamos dar uma oferta bacana lá, anunciar. Eles mandaram essa aqui, internet banda larga, 120 mega, dobra para 240 mega, de R$ 149,99 por R$ 99,99, só no combo da Multiclaro. E também com a gente o projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens. Vamos chamar aqui o nosso convidado de hoje, Juiz Forano, meio-campo do Fluminense. Tá bom, Hudson? Boa noite. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem por aí também. Tá tranquilo, aqui tá um pouco friozinho aqui em Juiz de Fora, aí no Rio de Janeiro. Aqui é mais quente, né? Aqui é difícil fazer frio. Hoje estava um dia um pouco nublado, mas aqui normalmente é bem calor. Apesar que está chegando o inverno aí agora, vamos ver como é que vai ser. E um prazer tá aqui com você, tá falando com você, tá participando aí desse bate-papo, viu? Beleza, a gente que agradece, desde que a gente conseguiu, né, confirmar com você a live, a repercussão tem sido muito grande, todo mundo querendo te ver de novo, né, já está te vendo aí, brilhando no futebol brasileiro. E vamos começar, vamos fazer igual o flashback, a gente começa com o prêmio do Mérito Esportivo Panathlon, que você ganhou em 2017, e depois a gente volta um pouquinho. Deixa eu só agradecer já de cara a muita gente que contribuiu para essa live, né? O Fernando Botti é um zagueiro. Eu falei que ia te perguntar como primeira questão. Você já encarou o Fernando Botti na zaga, Hudson? Cara, que eu me lembre, não. Que sorte a sua, viu? Tem uma coleção de joelhos impressionante. É O sério? Fernando Botti. Não, bom saber que quando ele me chamar para uma pelada, eu tô fora, então. Só Tá, se for no joia. time dele. Fica no time dele que é melhor. O Felipe Mendes, você vai entender por que mais uma vez ele ajudou aqui. Tem surpresinha, viu, Hudson? Esse é meu irmão. Esse é irmão. Live do Toque de Bola tem surpresinha. Vamos falar então quando você conquista a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, né? E com grande atuação nas partidas finais, faz um dos gols de pênalti, né? Nas finais contra o Flamengo em 2017. Aí a gente tem um contato pelo Panathlon, pelo Toque de Bola, e você recebe o Mérito Esportivo Panathlon, voltando a Juiz de Fora. Vamos falar um pouquinho desse prêmio, tem muita gente do Panathlon também que está acompanhando a gente aqui na live, no nosso trabalho do Toque de Bola. Ó, o Botti está falando que você já jogou sim e ganhou dele. Então, se você está inteiro ainda, melhor ainda. Fala um pouquinho dessa premiação, Hudson. E o Panathlon, para quem não conhece, é um clube aqui de voluntariado que tem não só em Juiz de Fora, mas no mundo inteiro, na Europa, na América, e que defende ética, disciplina, fair play. Fala um pouquinho dessa sua volta a Juiz de Fora nesse momento que foi quando você conquista a Copa do Brasil e recebe essa premiação.
Vamos lá, ele tá até aqui, né? Tá aqui o diploma, deixa eu pegar ele aqui. Tá o diploma aqui, como todos podem ver. E, e tem o pequeno troféu também. Bacana. Como é que foi para você todo esse Agora, reconhecimento na sua cara, cidade, né, Hudson? eu tenho um carinho enorme por Juiz de Fora. Gosto muito de Juiz de Fora. Tenho muitos amigos aí. Tenho um filho meu que é daí. Meus pais moram aí. Minha família praticamente toda mora aí. E é um lugar que eu tenho muito orgulho de ter nascido em Juiz de Fora. E é um berço de grandes atletas. É impressionante como o Juiz de Fora tem esse potencial nas mais diferentes modalidades de revelar grandes atletas. E 2017 foi um ano muito especial para mim, pelo título na Copa do Brasil pelo Cruzeiro. E ele se tornou muito mais, porque pela primeira vez na minha carreira eu consegui um reconhecimento na minha cidade, em que tinha vários atletas possíveis para receber o mérito. E eu fui escolhido, fiquei muito honrado, muito feliz mesmo. Os meus pais sentiram muito orgulho, acho que é um sonho mesmo de infância que você busca. E aquele dia foi uma realização, estar recebendo o prêmio ali. Eu acho que todo grande atleta, o que ele mais busca é o reconhecimento de que ele faz um grande trabalho, de que ele é um bom profissional, um exemplo. E eu tenho certeza que o mérito ele foi nesse quesito e me trouxe muita felicidade, muito orgulho, com certeza. Beleza. Vamos contar um pouquinho de história agora, ouvir um pouquinho de depoimento? Vamos lá. Vamos ver o primeiro aí, ver se o som está chegando bem para você. Tá, vamos lá. Vai ser o primeiro, hein? Deixa eu aumentar aqui. Hudson, boa noite. Uta. Falar com você. Para mim, que sou seu pai, é muito fácil. Mas, primeiro, quero agradecer por você existir. Nós, a família inteira, sabe como é difícil este mundo da bola. Muitas cobranças. Mas você, com essa vontade louca do futebol, vai absorvendo a dificuldade. Então, Hudson, continue assim, simples, responsável. Nosso Senhor vai sempre iluminar seus caminhos. Te amo, fica com Deus. Tá, e o seu Antônio? Esse aí ele é o principal, eu diria, porque meu pai sempre jogou bola, né? Ele hoje não mais, né, por causa da idade, mas meu pai jogou futebol amador durante muito tempo. Se eu não me engano, chegou a jogar até a segunda divisão do Campeonato Mineiro. E ele me incentivou o tempo todo, me deu força o tempo todo, me motivou o tempo todo, principalmente nos momentos mais difíceis, porque ele sabia que uma hora a gente ia colher os frutos do trabalho. Então, eu devo muita coisa a esse cara que é meu pai, com muito orgulho. Te levava para tudo que é lado. Exatamente. Esse aí não economizou energia para realizar o sonho do filho, não. Vamos falar um pouquinho então, tem mais depoimento daqui a pouco para você também, é claro. A gente na produção do Toque de Bola, a gente que apresenta, mas tem a Mônica Valentim na produção, tem o Wallace Matos e o Pedro Sarmento nas pautas, nas reportagens e nessa pré-produção também, tem o Lucas nas artes, o Daniel no suporte técnico e na pesquisa. Vamos falar um pouquinho desse começo de Juiz de Fora, Hudson. Sei que tem muita gente que está acompanhando. Quando você recebeu o mérito, a gente fez aquela matéria um pouco maior também no Toque de Bola, depois eu vou até colocar o link de novo para a turma. E a gente falou com o Binha, o Kleber Aníbal do Tupi, com o Rogério Passos, né, que também foi seu treinador na base. Tem o futsal do Colégio dos Santos Anjos, com o nosso polêmico Beto Nunes, que lembra muito de você. Tem Olímpico, tem Clube Bom Pastor, tem Viana. Nossa. Se você esquecer alguém, eles vão ficar chateados, mas vamos tentar dar uma passada aí nessa turma aqui de Juiz de Fora. Quando você começa, moleque, ainda com esse sonho de jogar bola? Cara, eu comecei com 5, 6 anos. O primeiro de todos foi o Binha. E o Binha é um cara que eu tenho como amigo até hoje.
Eu lembro que não tinha, para minha idade, 5, 6 anos, não tinha escolinha no Tupi. E ele me colocou para treinar com os meninos 3 ou 4 anos mais velho. E o Binha foi um dos maiores, como que se fala? Um dos maiores mestres que eu tive durante a minha vida. Principalmente nessa formação, né, de adolescência, que é tão importante para uma pessoa. Ele participou muito. Mas tive o Rogério Passos também. O Rogério Passos, por muito tempo, comandou as categorias de base a escolinha, né? Não era considerada uma categoria de base, era mais uma escolinha no Tupi mesmo. E o Rogério comandou isso durante um bom tempo. Teve o Léo Condé, teve Léo Lima do Tupi. Talvez eu esqueça de mais algum, me desculpe, no Tupi. Mas durante esse período também, no futsal, eu tive outros treinadores, tive o próprio Beto Pagliari, tive o Bahia, que se eu não me engano, ele é de São João Nepomuceno, mas ele treinava o Olímpico. Tive mais quem que eu possa lembrar aqui? Tive alguns treinadores, porque eu joguei por Olímpico, joguei por Bom Pastor, joguei por Santos Anjos, que eu estudava lá. Joguei pelo Viana Júnior também, que eu acho que foi o meu primeiro retorno no futebol, foi o Viana Júnior que conseguiu me dar uma bolsa boa para poder estudar no Viana. Em troca disso, jogar pelo Viana. Quem que Graças era o ao treinador lá no Viana, você lembra? Paulo Henrique. Toledo. Falo com ele também até hoje, sou muito grato a tudo que ele fez por mim. A gente quase foi campeão numa Copa Bahamas, perdemos na final. E foi o único campeonato que eu consegui ser artilheiro. Foi esse com o Paulo Henrique. Então ele é um cara que marcou muito a minha carreira. Então Juiz de Fora teve bastante chão aí também. E no Tupinambás, o Tupi teve uma transição pequena para o Tupinambás, a escolinha do Tupi. Lá eu tive a oportunidade de treinar com o Celso, só que o Celso ele não é de Juiz de Fora. Se eu não me engano, ele é de Rio Novo. Se eu não me engano, ele é por aí. Então foram vários aí que eu pude aprender um pouquinho com cada um. E se eu esqueci algum, me desculpem, por favor. Deixa eu dar uma passada na turma. Aqui tem muita gente, não vamos conseguir falar de todo mundo. Tem turma de São Paulo que quer que você volte para lá. Tem o nosso Zé está dizendo que você está fazendo falta lá no Cruzeiro. O outro está mexendo aqui com o Fluminense. Fernando Gaio, que é o nosso tricolor e músico, nosso Botija, está falando Nense. O Roberto está falando que vai dar assistência para o gol do Fred na final do Carioca. O Basileu Tavares, presidente do Panathlon, está agradecendo aqui a referência feita ao clube. Muita gente aqui, Hudson, só para a gente registrar um pouquinho de todo mundo que está... O Hudson renova logo com o Fluminense. Vamos aproveitar e falar um pouquinho do Fluminense, então, já que essa semana também, em outras participações, você disse, né, que está com o passe, veio do São Paulo, mas que tem interesse e gostaria de permanecer no Fluminense, onde você começa o Campeonato Carioca, Sul-Americano, a Copa do Brasil. Tem essa parada aí maluca que a gente está tentando, né, passar por ela. Fala um pouquinho, então, dessa situação, da sua situação em função dessa manifestação dos torcedores do Fluminense, do São Paulo aqui, Hudson. Eu fui muito bem recebido no Fluminense. Muito, muito. Tanto diretoria, quanto comissão técnica, quanto principalmente pelos jogadores também. E a torcida, de uma forma surpreendente, ela sempre me apoiou muito aqui. Sempre me motivou, sempre deu palavra de apoio, sempre acreditou em mim. E acho que isso é muito importante para o jogador, ter confiança, ter tranquilidade para trabalhar. A gente teve um começo de ano curto, infelizmente, pela parada, pela pandemia, mas foi um começo de ano que eu acredito que tenha sido muito positivo para mim dentro do Fluminense. Por isso que eu não posso negar que há o desejo de felicidade de estar no Fluminense hoje. Apesar que eu tenho um contrato com o São Paulo, e o São Paulo, eu continuo sendo um atleta do São Paulo. Se eu tiver que voltar para o São Paulo, algum dia voltarei muito feliz. Mas hoje eu tenho que falar a verdade, que eu estou muito feliz no Fluminense. Tenho sido tratado muito bem.
É só um começo de trabalho, então tem muita coisa para fazer no Fluminense ainda. A gente não sabe como é que vai ficar as situações dos contratos, se vai ser prorrogados por causa da extensão aí do calendário, que pode chegar até em 2021. Então, acho que tem muita coisa para acontecer, mas eu não posso esconder a minha alegria de estar no Fluminense e por tudo que tem acontecido aqui de bom para a minha vida pessoal e profissional também. A gente vai falar mais um pouquinho aqui de Juiz de Fora e tal, de suas passagens aqui, com umas historinhas também suas que não podem faltar. Como é que você está vendo vamos dizer, esse impasse, né, na volta do futebol, onde, pelo que a gente tem de informação até o momento, a federação realmente confirmou a volta do futebol, apesar da situação no Rio, né, os números não estarem legais, enfim, muito, muito complicado no Rio de Janeiro, no Brasil, mas no Rio também. Fluminense e Botafogo, né, querendo um tempo maior, e a prefeitura pedindo à federação que não puna Fluminense e Botafogo por questões até de saúde. Como é que você está vendo essa confusão toda, essa pressão pela volta, mas Fluminense e Botafogo tentando preservar a saúde não só dos jogadores, mas a saúde até de uma maneira geral de quem convive com vocês aí no Rio de Janeiro? Então, Ivan, é um assunto muito delicado, um pouco até polêmico, né? A gente tem que falar a verdade. Abrange interesses de todos os lados, a gente não pode negar isso. O Rio de Janeiro, se eu não me engano, é o segundo pior capital do Brasil em relação à contaminação, em relação a mortes. Outros estados e outras capitais com muito menos casos, muito menos contaminações, muito menos mortes, estão programando a volta dos jogos só para meados de julho. Então a gente fica sem entender um pouco essa pressa exacerbada da federação, junto com alguns clubes, de voltarem. Lógico que a gente quer voltar. Se eu pudesse estar jogando bola ontem, eu jogaria, porque está sendo muito prejudicial a mim ficar sem jogar bola, tanto fisicamente, tanto pessoalmente, tanto até financeiramente. Nós estamos recebendo muito pouco do que a gente pode receber, então a gente não pode negar isso. E só que a preocupação, acho que é principal. Então, o momento de retornar chegou? Chegou. Então, vamos fazer como tem que fazer. Tem que ter uma pré-temporada, tem que ter um período de preparação. Não adianta eles marcarem... A gente fez os exames ontem e o resultado provavelmente vai sair até amanhã ou até sexta, não sei. E eles marcarem um jogo segunda-feira pra gente, sendo que a gente não conseguiu fazer um treino presencial no campo ainda. Então, o risco de lesionar jogadores é incrível. O campeonato inglês voltou agora com uma preparação muito, muito maior, e teve vários jogadores com lesão. Então, você imagina um clube que não treinou ainda, não teve contato no campo com bola. Porque os treinos que a gente faz online são treinos, como que eu vou falar? São treinos extremamente físicos. Somente físicos. Core, neuromuscular, um trabalho com peso, um trabalho aeróbico, de corrida, mas não tem contato nenhum com bola, não tem enfrentamento, não tem disputa de cabeceio, não tem situações de jogo que faz com que o corpo do atleta esteja adaptado e pronto para jogar uma partida de futebol. A gente sabe quanto que uma partida de futebol hoje ela é intensa fisicamente. Então, se o corpo de um atleta não estiver preparado, ele vai sofrer lesões, com certeza. Então, o que adianta a gente ter ficado, já são 70 dias, praticamente, 80 ou 3 meses por aí, parados, para a gente chegar agora... A parada, assim, geral, né? Que foi dia 15, né? 16 eu acho que já de março, o último final de semana de futebol, foi 15, quando o Fluminense ganha do Vasco por 2-0, já com portões fechados no Maracanã. Isso, então já são 3 meses. Para a gente não ter... 3 meses exatos hoje. Exatamente. Para a gente não ter uma preparação adequada e estar arriscado ter uma lesão muscular gravíssima e ficar 3 meses, ou acabar de perder um ano que já está completamente comprometido, você perdeu um ano por causa de uma lesão mais séria. Eu acho que tem que ter coerência, tem que ter coesão. O Campeonato Brasileiro, por exemplo,
ele só deve voltar quando todos os 9 estados tiverem condição de ter jogos. Então, isso provavelmente, se continuar baixando a curva, só vai acontecer em agosto. Então, a gente tem um mês de julho inteiro para poder jogar o Campeonato Carioca. São 6 datas que restam. São 6 jogos para quem chegar na final. Então, a gente tem um mês de julho inteiro para poder jogar o Campeonato Carioca de forma tranquila, com uma preparação adequada para todos os clubes de forma igual. E para que seja um campeonato com um final honroso, um final digno dos clubes cariocas. Eu acho que isso é muito claro. A gente entende que essa necessidade de voltar por vários fatores, mas agora que está voltando, a gente tem que pensar de uma forma humana e coerente acima de qualquer coisa. É verdade. Deixa eu dar mais uma passada aqui. O nosso Wallace Matos está dizendo que o Lica é lenda, o nosso Paulo Henrique Toledo. O Hudson falando que teve um pênalti em você contra o Atlético Nacional. Você está lembrando desse lance? Esse jogo eu fiquei bravo, hein? Foi a semifinal da Libertadores em 2016. Se eu não me engano, o jogo estava 1-1, final do primeiro tempo. Eu saí de frente pro goleiro e o cara me tocou por baixo e me empurrou por cima, por trás. E o juiz sul-americano em Copa Libertadores é terrível. É terrível. E ele não deu pênalti. Que esse dia eu entrei no vestiário no intervalo, chutando, socando tudo, porque infelizmente tem momentos que parece que não é para ser mesmo. E tem momentos que são, como assim a final na Copa do Brasil, que eu chutei a bola, o goleiro do Flamengo rebateu no pé do Arrascaeta livre. Então, o futebol tem disso. Tem hora que é para ser e vai ser da maneira mais estranha que for, e tem hora que não vai acontecer. Tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Vamos falar, já que você falou de arbitragem nesse papo, antes de a gente voltar um pouquinho aqui para Juiz de Fora, se você fizer aí uma contagem de cabeça aí de VAR, o VAR foi mais seu amigo, mais inimigo, corrigiu injustiça de maneira geral, ou você, no caso, opinião pessoal mesmo, o que você avalia do VAR, pelo menos aí no futebol nesses últimos tempos aí? Eu acho que é uma ferramenta que ela com certeza diminui os erros. Não vai ser perfeita, não tem como ser perfeita nunca, principalmente porque envolve seres humanos. Então ela até certo ponto, ela chega até a ser interpretativa, o VAR. E eu já sofri um pouco com o VAR. Eu estava numa barreira, a bola bateu do lado, assim, meu braço ao corpo, mas a bola bateu na minha mão, assim, espalmou minha mão e acabou dando pênalti, então eu sofri. O juiz na hora não viu o lance, mas o VAR apitou o pênalti, como é que faz? Sinalizou o pênalti. Mas eu acredito que seja uma ferramenta importante. Claro que no início ela tem essa dificuldade, essa adaptação toda dos atletas, dos árbitros, até da torcida também, mas eu acredito que seja uma ferramenta válida para diminuir as injustiças do futebol. Tá certo. Vamos botar um pouquinho de resenha aqui dos tempos de Juiz de Fora? Vamos lá. Vamos ver se você conhece esse camarada aqui. Tá nativo ainda também. Eu jogava futsal pelo esporte e Campos pelo esporte, né? E o Hudson sempre pelo Tupi, né? Isso no início mesmo, quando éramos crianças, assim, começamos aí com 10 anos, né? Criar essa rivalidade. E eram dois bons, né? Todas as finais de todos os campeonatos da cidade aqui, era Liga, Bahamas, dava Tupi e Esporte na final, né? Do time contra o dele. E a rivalidade era muito grande, não se gostava, né? Na maioria das vezes, o time Tupi era o conjunto, né? Eram muito mais peças assim de qualidade, mas eram jogos duros e de muita rivalidade. Aí o tempo foi passando, aconteceu que no esporte quem comandava saiu e caiu, né, a qualidade dos treinos e tal. Eu queria continuar. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir pro Tupi. E os caras me odiavam, né? Porque eu sempre fui muito, muito abusado, né? Provocava muito.
Aí quando eu cheguei no Terreirão do Samba, nem existe mais, pra fazer meu primeiro treino, cara, nossa senhora, a galera me olhou assim e falou, não acredito que esse moleque tá vindo pra cá. E o Hudson foi um dos caras que ele sempre teve muito essa parada de liderança aflorado, né? Foi nosso capitão, então ele já vem com isso desde novo. Ele foi um dos caras que conversou com a rapaziada e falou, pô, deixa o Michel vir, o Michel vai ajudar a gente pra caramba e tal, deixa o moleque chegar e receba bem ele, né? Então, ele foi um dos caras que ajudou nesse aspecto aí. E daí em diante, nosso time reforçou mais ainda, né? E aí que a gente teve uma hegemonia bem consistente na cidade mesmo, até no Campeonato Mineiro mesmo. Jogamos bem no Campeonato Mineiro que disputamos, já ganhamos do Cruzeiro em casa. Enfim, nosso time era muito bom. Essa é uma das resenhas assim, que começou, né? O início mesmo da nossa amizade, né? Tá aí o Michel, Hudson, que hoje está Michel. no elenco do Tupinambás. Esse é o Michel Benhame. O Michel hoje é um amigo muito próximo de frequentar a casa minha, apesar da distância que há, sempre que possível a gente se vê. Michel era carrancudo ele nas categorias de base. Não era fácil jogar contra ele, não. Não só porque tinha muita qualidade, eu lembro que na época era um dos principais jogadores do esporte, se não o principal. E ele sempre foi um cara com uma personalidade muito forte. Então ele aumentava a rivalidade já desde pequeno. E quando ele falou a verdade, quando ele chegou no Tupi, realmente a rapaziada ficou meio assim. Mas logo, logo, todo mundo abraçou ele se tornou um dos caras mais queridos do grupo. E isso acontece muito, né, Ivan? De pular o muro e se dar bem na outra equipe, todo mundo abraçar, isso acontece muito. E essa questão de liderança, Hudson, fala um pouquinho para a gente, porque também naquele contato que a gente fez e em outros também aqui, com treinadores, com gente que jogou com você ou que acompanhou, falou, pô, o Hudson sempre teve uma personalidade diferente, quase sempre capitão. Como é que foi isso? Então, eu sempre, acho que por eu sempre treinar com os meninos mais velhos, meus irmãos também são bem mais velhos, eu sempre convivi com muito mais pessoas mais velhas do que propriamente da minha idade. Isso me trouxe uma maturidade diferente. E o Binha foi, acho que, o primeiro treinador que começou a me colocar de capitão. E você vai aprimorando isso. Você tem que ser um cara responsável, você tem que ser um cara exemplar, hoje o futebol, por exemplo, não permite um jogador de futebol mais, você tem que ser um atleta dentro e fora de campo. E o cara que eu mais aprendi, eu posso falar sem sombra de dúvidas, foi com o Rogério Ceni no São Paulo. Como se identificar com o clube, como respeitar o clube, como ser um exemplo, como ser uma referência. Acho que ele, não é à toa que ficou 25 anos lá fazendo história. Mas é bacana isso. Isso vai um pouco da personalidade, é uma responsabilidade grande você ser capitão de uma equipe. Você tem que tratar dos assuntos mais diversos extra-campo que você possa imaginar. Você tem que liderar o teu grupo, porque normalmente são 30 jogadores que muito provavelmente não pensam de forma igual. O que não está jogando está insatisfeito, mas você tem que manter ele motivado. O que está jogando pode dar uma relaxada, e você tem que manter ele atento para que o rendimento dele não caia. Então, acho que o capitão ele tem um pouco disso também, de ajudar o treinador e de ser um exemplo, exatamente. Agora, tem uma história sua aqui que o pessoal conta, o final foi bom para você, mas não foi bom para todo mundo. Mas o pessoal, no final das contas, vamos ver o que vai dar. Vou rodar. Tá, o som está chegando legal para você aí? Tá bom, tá ótimo. Então vamos lá, porque essa história, como disse o outro, deixou controvérsias, mas o final foi feliz para você, mas não para todo mundo. Tá bom. Fala galera do Toque de Bola, aqui quem fala é o Gustavo Oliveira, vulgo Baladas. Satisfação estar participando dessa resenha aí, ainda mais com esse convidado monstro sagrado, que é o Hudson, o irmão.
top. Então, e de resenha eu nem gosto. E com o Hudson eu nem tenho, né? Santos, São Paulo, Brasília, Curitiba, entre outros, né? Mas vamos lá, vamos aqui de como jogávamos juntos em Juiz de Fora, pelo Tupi. E estava num campeonato na cidade de Congonhas, não me recordo o nome do campeonato. E no meio do campeonato lá, tivemos uma folga. Mas no dia seguinte ia ter jogo. Aí nessa folga levaram a gente para um lugar conhecido lá como o Parque da Cachoeira, lá na cidade de Congonhas. E aí chegou o clube inteiro, né, comissão técnica, aí tinha os pais, né, que eram torcedores, estavam lá juntos. Né. O Hudson era nosso capitão nessa época, nesse campeonato. Pô, de repente, tá todo mundo lá na televisão, aí de repente sumiu o Hudson, Caio e De Angeli. Pô, sumiu os caras. O capitão sumiu. Cadê todo mundo? Aí eles aparece lá no pico da cachoeira, lá em cima, subiram entre as pedras, lá subiram na cachoeira, lugar perigoso, escorregadio, né, cachoeira. Aí, pô, todo mundo lá embaixo, bolado com eles, mandando descer, desce, e eles lá dando tchau, rindo, eles estavam escutando qual do barulho da cachoeira, da água, né? E aí, pô, o treinador era o Kleber Aníbal, gente finíssima, mito. Aí desceram, pô, o Pinha chama eles, pô, dá uma dura lá, beleza. Aí no dia seguinte, na preleção, no jogo, conta pros caras aí, o que aconteceu na preleção antes do jogo, na escalação. Tamo junto, moçada, abraço, irmão, se cuida, te amo, valeu. Cara, eu sou fã do Gustavo, cara, ele é um cara que você vai rir dele o tempo todo. É um irmão meu, é irmão mesmo, de coração. Vivia na casa dele, viajava com ele. Os pais dele me tratam como filho. Sou muito grato também a ele. Cara, eu vou terminar a história dele. A história dele é uma história engraçada demais. A gente subiu mais da cachoeira do que devia, demorou a voltar. Quando a gente voltou, o treinador deu dura na gente, chamou nossa atenção, falou que não podia fazer aquilo, que não sei o quê. No dia seguinte, na pré-eleição, eu, Caio e De Angeli éramos titulares da equipe. E ele falou assim, ó, porque vocês fizeram ontem, o Caio e o De Angeli vai ficar no banco. Aí o Caio perguntou o Binha, o Kleber Aníbal. Ô Binha, mas e o Hudson? O Hudson não vai ficar no banco? O Binha falou assim, Caio, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, não tem jeito. Isso é uma história que eles contam para todo mundo, é impressionante, mas é coisa de criança mesmo, de menina. A gente acabou ganhando o jogo, graças a Deus, senão o homem ia ficar mais bravo ainda. E teve futsal, futebol de campo, e foi zagueiro, foi volante, já tem história que você entrou mais adiantado, fez gol. É aquele fominha que só não jogou no gol, Hudson. Eu já joguei de tudo quanto é posição, cara. Eu lembro que quando eu era pequenininho, acho que eu era ponta esquerda, assim, com 6, 7 anos. Aí depois já fui para volante. E joguei de zagueiro um tempo, acho que joguei de zagueiro uns 2 anos no Tupi. E depois, quando eu fui para o Sul, aí eu já fui como volante mesmo. E aí me firmei como volante. No São Paulo, eu joguei de lateral no São Paulo. Cheguei a jogar como quase um extremo no São Paulo durante a Libertadores também. O Muricy na época jogava com 3 volantes. E eu era o volante que jogava bem aberto, assim, marcando lateral. Teve um jogo bastante marcante que a gente ganhou de 2-0 contra o Corinthians no Morumbi. E aí depois continuei como volante. Acho que volante é a minha posição mesmo, mas eu sou um cara que consigo me adaptar bem a outras funções. Eu acho que o jogador moderno hoje ele tem que dar essa opção para o treinador, porque às vezes na necessidade da partida isso pode ser muito útil. E não sei se você vai concordar, mas de um tempo para cá, né, tinha a figura do cabeça de área, vamos chamar o volantão marcador, o segundo, né, homem de meio de campo que tem que ter um pouco mais de
de capacidade para dar sequência jogadas, fazer um lançamento. Só que a exigência nesse primeiro volante aumentou, né? Ninguém está concordando mais de ser só o cão de guarda, não. Se for cão de guarda, tem que saber também tocar o barco, é isso? Ah, com certeza. Acho que o volante hoje ele é uma peça primordial para a saída de bola de uma equipe. Lógico que é muito importante na marcação para dar proteção aos zagueiros e aos laterais, mas ele é primordial na saída de bola, um volante que saiba sair jogando, que consiga encaixar bons passes, que saiba fazer virada de jogo, que saiba se posicionar bem. Eu acho que o volante ele foi uma das posições que mais evoluíram no futebol pela essa necessidade de fazer duas funções muito bem. Antigamente acho que era mais dividido entre os dois volantes que jogavam. Hoje não, você precisa de ter dois volantes que saibam construir e destruir ao mesmo tempo. No São Paulo, com o Fernando Diniz, quando chegou, você chegou a ficar quanto tempo com ele como treinador? O Diniz foi uns 3, 4 meses, por aí. Eu acho que foi uns 3 meses. Teve alguma situação de você com ele? A gente ouviu algum comentário de que ele, gostando de muita versatilidade entre os jogadores, de troca de posição, chegou a ter algum problema com você em relação a isso no São Paulo? Não, eu não tive nenhum problema com o Diniz. O Diniz, ele sempre deixou claro que ele pensava em outras opções, pelo que outros jogadores, pela característica de jogo que ele pensava para o time, e tentava me fazer pensar em jogar como zagueiro, para você ter ideia. Ele já chegou a conversar comigo, falou assim, o que você acha de jogar de zagueiro e tal. Eu falo assim, pessoal, uma real necessidade, claro que eu jogaria, mas não me vejo nesse ponto ainda na minha carreira de virar um zagueiro hoje, até porque eu acredito que eu possa render como volante, como segundo volante, como estou conseguindo demonstrar um pouco no Fluminense. E, enfim, aí ele manteve as preferências dele e com ele eu tive pouquíssimos minutos em campo, uma coisa que não aconteceu com nenhum outro treinador no São Paulo. O Diniz foi o treinador que eu menos joguei, com certeza. Mas não Vamos tenho falar um nada pouquinho. contra ele, acho que ele faz um trabalho muito bom, um trabalho moderno, acho que ele é um cara que treina muito, tipo, ele procura tirar o máximo dos jogadores dele. Só que isso acontece muito, de treinador ter as preferências, de achar que um jogador encaixa melhor no sistema dele e outro. Eu respeito ele e vida que segue, mano. Então, a gente vê que tem uns treinadores até comentam isso, tipo assim, eu não quero mais o Hudson, mas eu acho, o treinador falando, eu não tenho que falar isso com ele, eu sou o comandante. Tem outros que não, que vão até o jogador e falam, olha, estou com outras ideias. Tem isso no futebol, né? Tem o treinador que se expõe mais e tem o treinador que fica na dele e não aceita muito questionamento, né? Tem, com certeza, tem treinador que ele toma as decisões dele e não fala. Eu acho que pela minha posição no São Paulo, ter sido capitão durante um bom tempo, eu tive a liberdade de chegar em certos momentos com ele, perguntar o que acontecia, o que precisava fazer para poder ter oportunidade, ou ter jogar. Ele sempre bateu na mesma tecla e eu acho que foi eu ter saído no momento foi uma decisão acertada da diretoria, para mim também. Eu acho que eu preciso jogar, preciso de ter minutos de jogo, preciso de ter sequência. E ali ele deixou muito claro que seria muito difícil isso acontecer. E, enfim, são coisas do futebol. Agora, fala um pouquinho de treinador, assim, treinador muito bom estrategista e um treinador que sabe ler o jogo, sabe chegar, entender uma situação e mudar o jogo. Cita aí pelo menos um de cada com quem desses que você trabalhou, aquela estratégia perfeita para, de repente, vencer um adversário superior, teoricamente, e um outro treinador que se vê numa situação complicada e consegue ali ajustar o time, às vezes até sem substituição, para esse time crescer durante a partida.
Vamos lá, um treinador extremamente estrategista, inteligente, que estuda o jogo, que tem uma beira de campo muito boa, é o Mano Menezes. Eu acho que ele entende a real necessidade da equipe. Aprendi muito com ele também. O Muricy Ramalho talvez seja esse cara com mais estrela para mim na época que eu peguei, de fazer uma mexida, de mexer, de conseguir tirar um brilho maior de um jogador que às vezes não está no melhor momento, de buscar esse momento bom do jogador. E outro que eu não posso esquecer, você pediu dois, mas eu vou citar só mais um. Eu acho que o que eu tive melhor assim, relação de ser uma pessoa... isso dos trabalhos anteriores. Não vou falar do Odaí agora, porque o Odaí está sendo um trabalho ainda em sequência, então vou falar dos que passou. O Aguirre, ele foi um cara que sempre foi muito parceiro dos jogadores, sempre correu lado a lado, sempre buscou fazer tudo para agradar os jogadores. E é um cara que eu tenho um respeito muito grande também pela passagem que eu tive com ele no São Paulo. Então acho que são assim, se eu puder, lógico que tem outros com outras características interessantes. Então o Wagner Lopes, que eu trabalhei com ele no Botafogo de Ribeirão, ele tem uma metodologia japonesa, um cara que é extremamente certo com as coisas. Também aprendi muito, sou muito grato a ele. E, enfim, aí eu vou ficar falando aqui até amanhã, para ter certeza. Tá certo. Deixa eu dar mais uma passada aqui, já está caminhando já para o terço final do programa. Joga muito, Brabo, Pereira, Elivelton, Gustavo, o Anderson, muito bacana, o Hugo. Volta para o tricolor, mano. Aí tem que ser o tricolor de São Paulo. O Elton está pedindo aqui. Brabo, Biazinha com o Fluminense. Hudson, manda um abraço para Vini e para o João de Santa Catarina. Abraço, Vini e João. Abraço, rapaziada. Salve aí para todo mundo. Tem uma turma aqui, que na verdade não é uma turma, né? Quando o Fred foi contratado, essa questão tem sido mais debatida. Como é que o Fluminense vai fazer? Média de idade muito alta. Já tem o Ganso, que até não tem jogado nesse início de temporada, não jogou até 16 de março, vamos chamar assim. Tem o Nenê, tem jogadores com uma média de idade alta, não todos, mas alguns. Não vai dar para o treinador colocar todo mundo no mesmo time. Como é que o Fluminense mesmo, né, como você já disse, nem tem treinado esse tempo todo, mas como que você vê essa questão da idade e se tem como jogarem juntos Ganso, Fred e Nenê, ou no futebol de hoje isso é claro que você está no Fluminense, é até complicado você falar assim, mas é impossível de montar um time com tantos jogadores, vamos chamar de veteranos, na movimentação que o futebol exige hoje, Hudson. Eu acho que impossível nada é, Ivan. Lógico que vai ter que ter uma adaptação deles, vai ter que ter uma dedicação tremenda. Hoje um time que se defende bem, ele começa se defendendo muito bem com os atacantes. Eu acho que isso é um fato hoje no futebol. Um time que tem atacantes que não ajudam, eu não vou dizer nem saibam marcar, mas que pelo menos ajudam na marcação. É um time completamente deficiente. Então, eu acredito que pela qualidade deles, eles possam jogar juntos sim, mas vai ter que ter uma adaptação de cada um. Um sacrifício a mais. Eu não acredito que o time do Fluminense seja um time velho. A gente tem a chegada do Fred agora, mas a gente tem Marcos Paulo, que é novíssimo. Tem o Elton Silva, que é novo. Tem o Evanilson, que é novo. O Nenê, ele pela idade dele, mas por incrível que pareça, se você pegar os números, ele é um dos caras que mais corre em todo o jogo. Tem jogado o Iago. O Iago é um menino mais novo, eu sou um pouco mais experiente. Na zaga tem jogado o Digão, que é um pouco mais experiente. Tem o Nino, que é de seleção pré-olímpica. Os nossos dois, o lateral nosso é mais experiente, o Gilberto é mais novo. Então eu acredito que seja um time que ele eu não quero excluir os outros meninos, só para tirar uma base para que entenda que o Fluminense ele de certa forma ele faz esse balanço muito bem entre jogadores mais experientes, que tem boa capacidade física,
com jogadores mais jovens, que aí o ímpeto com certeza é maior, e o futebol moderno precisa desses jogadores mais novos, com certeza. O Fred é um ídolo do torcedor fluminense, é um dos maiores artilheiros do futebol mundial. É um cara que a gente sabe que não vai desaprender nunca a fazer gol, mas ele precisa de um time que o ajude também, que coloque bola para ele fazer gol, que deixe ele em condições de fazer o que ele mais sabe fazer. Então a gente acredita que com um time encaixado, o Fred tem tudo para ser o cara que ele sempre foi no futebol brasileiro. É isso que a gente vai procurar fazer para ajudar ele e ele ajudar a gente também. O Rafa está dizendo aqui que o Benfica, ficou sabendo que o Benfica está atrás de você. Tem isso? Não, que eu saiba, não. Agora vamos aproveitar, Hudson, porque também teve manifestação aqui. Você esteve no Cruzeiro na fase legal de Copa do Brasil e hoje a gente está vendo aí o Cruzeiro nessa situação muito complicada, até já perdendo pontos por questão de pagamento na FIFA. Outros clubes também estão começando a passar por isso, né? Mas fala um pouquinho aí do Cruzeiro, que você viveu um momento muito legal seu e do clube, e agora essa situação bem dramática do Cruzeiro, teve aquela reportagem grande no Fantástico, ainda com o Cruzeiro na Série A. O que você pode falar aí dos contatos com o pessoal que teve com você na época? Eu tô convivendo com o Henrique de novo, né? O Egídio também estava lá no passado. Chega a ser inacreditável o que aconteceu com o Cruzeiro, o modo que dirigiram o clube, que fizeram um clube bicampeão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil hoje, que se a gente for ver bem, se não for a maior premiação, é uma das maiores. Um time bicampeão da Copa do Brasil se endividar como se endividou. E com a equipe que tinha, acho que o Cruzeiro tinha uma equipe só de excelentes jogadores, tinha um grande treinador que era o Mano Menezes, depois veio o Rogério Ceni, que a gente não pode negar que já é um bom treinador, já faz um grande trabalho no Fortaleza. Então eu acredito muito que os fatores externos eles prejudicaram completamente dentro de campo no Cruzeiro. Os jogadores que estavam lá eram de qualidade, talvez eles não acreditavam muito que iam cair e que tinham que reagir logo. Talvez isso faltou um pouco desse feeling, porque quando você está lá embaixo, a zona de rebaixamento puxa o time, vai se tornando cada vez mais difícil sair. E quando você vai ligar o alerta, às vezes já é tarde demais. Mas eu torço demais para que o Cruzeiro se reerga, retorne à elite do futebol brasileiro. É uma equipe com uma torcida maravilhosa, apaixonada pelo clube. E eu tenho certeza que vai. Às vezes demora um pouco mais do que a gente pensa, mas logo, logo vai estar na primeira divisão. Porque é um clube que não merece estar passando pelo que está passando, não, tenho certeza. Tem um depoimento aqui que eu não pus ainda, mas que talvez seja um dos mais, ou mais importante, ou igual a um que já teve. Vamos lá então, Hudson, na reta final. Filho lindo, queria te dizer que eu tenho muito orgulho de você. De tudo que você já passou, de nunca desistir dos seus sonhos. E todos nós sabemos que não foi fácil, foi muito difícil, é difícil e vai ser sempre difícil. E você é um guerreiro que sempre sonhou em ser um jogador e não desistiu dos seus sonhos. Então, eu queria te dizer que eu tenho um imenso orgulho de você, de nunca ter desistido, de sempre ter ouvido os nossos conselhos, de ser esse filho maravilhoso, um pai maravilhoso, um irmão maravilhoso, amigo, esse ser humano que você é. Então, você merece tudo de bom. Deus está te iluminando, como sempre te iluminou e te abençoou. E sua fé fez você ser o que você é hoje.
Te amo eternamente, sou grata por você, meu filho. Um beijo, te amo. Tá aí a dona Cida, Hudson. Essa é a senhora minha mãe. Ixi, essa aí faz de tudo. Essa aí, o que eu preciso, ela só me ajuda. Ela, às vezes, até muito preocupada com tudo, né? Acho que hoje em dia o jogador de futebol, ele tem uma pressão muito grande, principalmente pelas redes sociais, que é uma pressão 24 horas, mas isso faz parte da profissão. A gente tem que saber lidar com isso. E ela é muito preocupada com tudo, com todos os termos, com uma derrota, com, com os treinamentos. É uma mãe muito dedicada mesmo ao filho. Sou muito grata a ela. Tenho certeza que não teria mãe melhor no mundo do que ela. E, e tudo onde que eu cheguei, eu tenho certeza que sem eles, ela e meu pai me ajudando, me incentivando, eu não teria chegado na metade, porque eles foram minha força o tempo todo e minha fonte de inspiração, né? Eu tenho que vencer por esses dois aí que eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. Hudson, a gente quer agradecer aqui o Plasca Santa Casa de Juiz de Fora, né? Nossos parceiros aqui do esporte local, do toque de bola, de clubes, de atletas, e agora nessa fase trabalhando incansavelmente pela sua saúde, pela nossa saúde nesse momento tão delicado. Mastercal, a internet banda larga, com essa promoção que eles fizeram para a gente anunciar hoje aqui, especialmente na live, para reforçar, 120 mega dobrando para 240. Com essas lives aí, tem que ter essa internet de R$ 149,99 por R$ 99,99 no combo da Multiclaro, só no combo. E o projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens, que é um projeto muito bacana. Tem uma página no Instagram que tem todos os detalhes. Hudson, a gente quer agradecer demais a sua participação, a sua disponibilidade. Quero reforçar aqui o agradecimento a tantas pessoas que tem feito essas lives do toque de bola tão bacanas. Nesse caso específico, o Fernando Botti, o zagueiro que, não sei por que, deixou seu joelho de lado, mas ainda pode ter alguma ideia em relação a isso. Ao Felipe Mendes, que voltou a ajudar a gente com nesse contato com seus pais, sempre atenciosos também conosco. E a tanta gente que, desde que a gente anunciou a live, falou, pô, legal, o Hudson vai lá com o Hudson, que o cara é tranquilo, é de boa. Então, a gente quer agradecer a você, desejar sucesso aí no Fluminense. Todo mundo sabe que é o meu clube, né, que eu torço. A gente brinca muito lá na CBN com relação a isso. E que você tenha momentos bacanas na carreira ainda, com tudo que você construiu aqui na cidade, futebol, futsal, com tudo que você ralou. E agora também, como disse o seu pai, sua mãe, continua tendo que ralar, né? Não, eu que agradeço. Foi um bate-papo bacana, diferente. Não tinha feito uma live assim ainda. E o nosso convidado de hoje, Juiz Forano, meio-campo do Fluminense. Tá bom, Hudson? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem por aí também. Tá tranquilo. Aqui tá um pouco friozinho aqui em Juiz de Fora, aí no Rio de Janeiro. Aqui é mais quente, né? Aqui é difícil fazer frio. Hoje estava um dia um pouco nublado, mas aqui normalmente é bem calor. Apesar que está chegando o inverno aí agora, vamos ver como é que vai ser. E um prazer estar aqui com você, estar falando com você, estar participando aí desse bate-papo, viu? Beleza, a gente que agradece, desde que a gente conseguiu, né, confirmar com você a live, a repercussão tem sido muito grande, todo mundo querendo te ver de novo, né? Já está te vendo aí, brilhando no futebol brasileiro. E vamos começar, vamos fazer igual o flashback. A gente começa com o prêmio do Mérito Esportivo Panathlon, que você ganhou em 2017, e depois a gente volta um pouquinho. Deixa eu só agradecer já de cara a muita gente que contribuiu para essa live, né? O Fernando Botti é um zagueiro. Eu falei que ia te perguntar como primeira questão. Você já encarou o Fernando Botti na zaga, Hudson? Cara, que eu me lembre, não. Que sorte a sua, viu? Tem uma coleção de joelhos impressionante. Sério? Fernando Botti. Não, bom saber que quando ele me chamar para
com uma pelada, eu tô fora, então. Só Tá, se for no joia. time dele. Fica no time dele que é melhor. O Felipe Mendes, você vai entender por que que mais uma vez ele ajudou aqui. Tem surpresinha, viu, Hudson? Esse é meu irmão. Esse é irmão. Live do Toque de Bola tem surpresinha. Vamos falar então quando você conquista a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, né? E com grande atuação nas partidas finais, faz um dos gols de pênalti, né? Nas finais contra o Flamengo em 2017. Aí a gente tem um contato pelo Panathlon, pelo Toque de Bola, e você recebe o Mérito Esportivo Panathlon, voltando a Juiz de Fora. Vamos falar um pouquinho desse prêmio. Tem muita gente do Panathlon também que está acompanhando a gente aqui na live, no nosso trabalho do Toque de Bola. Ó, o Pote está falando que você já jogou sim e ganhou dele. Então, se você está inteiro ainda, melhor ainda. Fala um pouquinho dessa premiação, Hudson. E o Panathlon, para quem não conhece, é um clube aqui de voluntariado que tem não só em Juiz de Fora, mas no mundo inteiro, na Europa, na América, e que defende ética, disciplina, fair play. Fala um pouquinho dessa sua volta a Juiz de Fora nesse momento que foi quando você conquista a Copa do Brasil e recebe essa premiação. Vamos lá, ele tá até aqui, né? Tá aqui o diploma. Deixa eu pegar ele aqui. Tá o diploma aqui, como todos podem ver. E tem o pequeno troféu também. Bacana. Como é que foi para você todo esse acontecimento na sua Cara, cidade? eu tenho um carinho enorme por Juiz de Fora. Gosto muito de Juiz de Fora. Tenho muitos amigos aí. Tenho um filho meu que é daí. Meus pais moram aí. Minha família praticamente toda mora aí. E é um lugar que eu tenho muito orgulho de ter nascido em Juiz de Fora. E é um berço de grandes atletas. É impressionante como o Juiz de Fora tem esse potencial nas mais diferentes modalidades de revelar grandes atletas. E 2017 foi um ano muito especial para mim, pelo título na Copa do Brasil pelo Cruzeiro. E ele se tornou muito mais, porque pela primeira vez na minha carreira eu consegui um reconhecimento na minha cidade, em que tinha vários atletas possíveis para receber o mérito. E eu fui escolhido, fiquei muito honrado, muito feliz mesmo. Os meus pais sentiram muito orgulho, acho que é um sonho mesmo de infância que você busca. E aquele dia foi uma realização estar recebendo o prêmio ali. Eu acho que todo grande atleta, o que ele mais busca é o reconhecimento de que ele faz um grande trabalho, de que ele é um bom profissional, um exemplo. E eu tenho certeza que o mérito ele foi nesse quesito e que me trouxe muita felicidade, muito orgulho, com certeza. Beleza. Vamos contar um pouquinho de história agora, ouvir um pouquinho de depoimento? Vamos lá. Vamos ver o primeiro aí, ver se o som está chegando bem para você. Tá, vamos lá. Vai ser o primeiro, hein? Deixa eu aumentar aqui. Hudson, boa noite. Uda. Falar com você. Para mim, que sou seu pai, é muito fácil. Mas, primeiro, quero agradecer por você existir. Nós, família inteira, sabe como é difícil este mundo da bola. Muitas cobranças. Mas você, com essa vontade louca do futebol, vai absorvendo a dificuldade. Então, Hudson, continue assim, simples, responsável. Nosso Senhor vai sempre iluminar seus caminhos. Te amo, fica com Deus. Tá, e o seu Antônio? Esse aí ele é o principal, eu diria, porque meu pai sempre jogou bola, né? Ele hoje não mais, né, por causa da idade, mas meu pai jogou futebol amador durante muito tempo. Se eu não me engano, chegou a jogar até a segunda divisão do Campeonato Mineiro. E ele me incentivou o tempo todo, me deu força o tempo todo, me motivou o tempo todo, principalmente nos momentos mais difíceis, porque ele sabia que uma hora a gente ia colher os frutos do trabalho. Então, eu devo muita coisa a esse cara que é meu pai, com muito orgulho. Te levava para tudo que é lado. Exatamente. Esse aí não economizou energia
para realizar o sonho do filho, não. Vamos falar um pouquinho então, tem mais depoimento daqui a pouco para você também, é claro. A gente na produção do Toque de Bola, a gente que apresenta, mas tem a Mônica Valentim na produção, tem o Wallace Matos e o Pedro Sarmento nas pautas, nas reportagens e nessa pré-produção também, tem o Lucas nas artes, o Daniel no suporte técnico e na pesquisa. Vamos falar um pouquinho desse começo de Juiz de Fora, Hudson. Sei que tem muita gente que está acompanhando. Quando você recebeu o mérito, a gente fez aquela matéria um pouco maior também no Toque de Bola, depois eu vou até colocar o link de novo para a turma. E a gente falou com o Binha, o Kleber Aníbal do Tupi, com o Rogério Passos, né, que também foi seu treinador na base. Tem o futsal do Colégio dos Santos Anjos, com o nosso polêmico Beto Nunes, que lembra muito de você. Tem Olímpico, tem Clube Bom Pastor, tem Viana. Nossa. Se você esquecer alguém, eles vão ficar chateados, mas vamos Vai. tentar dar uma passada aí nessa turma aqui de Juiz de Fora. Quando você começa, moleque, ainda com esse sonho de jogar bola? Cara, eu comecei com 5, 6 anos. O primeiro de todos foi o Binha. E o Binha é um cara que eu tenho como amigo até hoje. Eu lembro que não tinha, para minha idade, 5, 6 anos, não tinha escolinha no Tupi. E ele me colocou para treinar com os meninos 3 ou 4 anos mais velho. E o Binha foi um dos maiores, como que se fala? Um dos maiores mestres que eu tive durante a minha vida. Principalmente nessa formação, né, de adolescência, que é tão importante para uma pessoa. Ele participou muito. Mas tive o Rogério Passos também. O Rogério Passos, por muito tempo, comandou as categorias de base a escolinha, né? Não era considerado uma categoria de base, era mais uma escolinha no Tupi mesmo. E o Rogério comandou isso durante um bom tempo. Teve o Léo Condé, teve Léo Lima do Tupi. Talvez eu esqueça de mais algum, me desculpe, no Tupi. Mas durante esse período também, no futsal, eu tive outros treinadores, tive o próprio Beto Pagliari, tive o Bahia, que se eu não me engano, ele é de São João Nepomuceno, mas ele treinava o Olímpico. Tive mais quem que eu possa lembrar aqui? Tive alguns treinadores, porque eu joguei por Olímpico, joguei por Bom Pastor, joguei por Santos Anjos, que eu estudava lá. Joguei pelo Viana Júnior também, que eu acho que foi o meu primeiro retorno no futebol, foi o Viana Júnior, que conseguiu me dar uma bolsa boa para poder estudar no Viana. Em troca disso, jogar pelo Viana. Graças ao treinador lá no Viana, você lembra? Ao Paulo Henrique. Toledo. Falo com ele também até hoje, sou muito grato a tudo que ele fez por mim. A gente quase foi campeão numa Copa Bahamas, perdeu na final. E foi o único campeonato que eu consegui ser artilheiro, foi esse com o Paulo Henrique. Então ele é um cara que marcou muito a minha carreira. Então Juiz de Fora teve bastante chão aí também. E no Tupinambás, o Tupi teve uma transição pequena para o Tupinambás, a escolinha do Tupi. Lá eu tive a oportunidade de treinar com o Celso, só que o Celso ele não é de Juiz de Fora. Se eu não me engano, ele é de Rio Novo. Se eu não me engano, ele é por aí. Então foram vários aí que eu pude aprender um pouquinho com cada um. E se eu esqueci algum, me desculpem, por favor. Deixa eu dar uma passada na turma. Aqui tem muita gente, não vamos conseguir falar de todo mundo. Tem turma de São Paulo que quer que você volte para lá. Tem o nosso Zé está dizendo que você está fazendo falta lá no Cruzeiro. O outro está mexendo aqui com o Fluminense. Fernando Gaio, que é o nosso tricolor e músico, o nosso Botija, está falando Nense. O Roberto está falando que vai dar assistência para o gol do Fred na final do Carioca. O Basileu Tavares, presidente do Panathlon, está agradecendo aqui a referência feita ao clube. Muita gente aqui, Hudson, só para a gente registrar um pouquinho de todo mundo que está... O Hudson renova logo com o Fluminense. Vamos aproveitar e falar um pouquinho do Fluminense, então, já que essa semana também, em outras participações, você disse, né, que está com o passe, veio do São Paulo, mas que tem interesse e gostaria de permanecer no Fluminense, onde você começa o Campeonato Carioca, Sul-Americano, a Copa do Brasil. Tem essa parada aí maluca que a gente está tentando, né, passar por ela. Fala um pouquinho, então, dessa situação
da sua situação em função dessa manifestação dos torcedores do Fluminense, do São Paulo aqui, Hudson? Eu fui muito bem recebido no Fluminense. Muito, muito. Tanto diretoria, quanto comissão técnica, quanto principalmente pelos jogadores também. E a torcida, de uma forma surpreendente, ela sempre me apoiou muito aqui. Sempre me motivou, sempre deu palavra de apoio, sempre acreditou em mim. E acho que isso é muito importante para o jogador, ter confiança, ter tranquilidade para trabalhar. A gente teve um começo de ano curto, infelizmente, pela parada, pela pandemia, mas foi um começo de ano que eu acredito que tenha sido muito positivo para mim dentro do Fluminense. Por isso que eu não posso negar que há o desejo de felicidade de estar no Fluminense hoje. Apesar que eu tenho um contrato com o São Paulo, e o São Paulo, eu continuo sendo um atleta do São Paulo. Se eu tiver que voltar para o São Paulo, algum dia voltarei muito feliz. Mas hoje eu tenho que falar a verdade, que eu estou muito feliz no Fluminense. Tem sido tratado muito bem. É só um começo de trabalho, então tem muita coisa para fazer no Fluminense ainda. A gente não sabe como é que vai ficar as situações dos contratos, se vai ser prorrogados por causa da extensão aí do calendário, que pode chegar até em 2021. Então, acho que tem muita coisa para acontecer, mas eu não posso esconder a minha alegria de estar no Fluminense e por tudo que tem acontecido aqui de bom para a minha vida pessoal e profissional também. A gente vai falar mais um pouquinho aqui de Juiz de Fora e tal, de suas passagens aqui, com umas historinhas também suas que não podem faltar. Como é que você está vendo vamos dizer, esse impasse, né, na volta do futebol, onde, pelo que a gente tem de informação até o momento, a federação realmente confirmou a volta do futebol, apesar da situação no Rio, né, os números não estarem legais, enfim, muito, muito complicado no Rio de Janeiro, no Brasil, mas no Rio também. Fluminense e Botafogo, né, querendo um tempo maior, e a prefeitura pedindo à federação que não puna Fluminense e Botafogo por questões até de saúde. Como é que você está vendo essa confusão toda, essa pressão pela volta, mas Fluminense e Botafogo tentando preservar a saúde não só dos jogadores, mas a saúde até, de uma maneira geral, de quem convive com vocês aí no Rio de Janeiro? Então, Ivan, é um assunto muito delicado, um pouco até polêmico, né? A gente tem que falar a verdade. Abrange interesses de todos os lados, a gente não pode negar isso. O Rio de Janeiro, se eu não me engano, é o segundo pior capital do Brasil em relação à contaminação, em relação a mortes. Outros estados e outras capitais com muito menos casos, muito menos contaminações, muito menos mortes, estão programando a volta dos jogos só para meados de julho. Então a gente fica sem entender um pouco essa pressa exacerbada da federação, junto com alguns clubes, de voltarem. Lógico que a gente quer voltar. Se eu pudesse estar jogando bola ontem, eu jogaria, porque está sendo muito prejudicial a mim ficar sem jogar bola, tanto fisicamente, tanto pessoalmente, tanto até financeiramente. Nós estamos recebendo muito pouco do que a gente pode receber, então a gente não pode negar isso. E só que a preocupação, acho que é principal. Então, o momento de retornar chegou. Então, vamos fazer como tem que fazer. Tem que ter uma pré-temporada, tem que ter um período de preparação. Não adianta eles marcarem... A gente fez os exames ontem e o resultado provavelmente vai sair até amanhã ou até sexta, não sei. E eles marcarem um jogo segunda-feira pra gente, sendo que a gente não conseguiu fazer um treino presencial no campo ainda. Então, o risco de lesionar jogadores é incrível. O campeonato inglês voltou agora com uma preparação muito, muito maior, e teve vários jogadores com lesão. Então, você imagina um clube que não treinou ainda, não teve contato no campo com bola. Porque os treinos que a gente faz online são treinos, como que eu vou falar? São treinos extremamente físicos. Somente físicos. Core, neuromuscular, um trabalho com peso, um trabalho aeróbico de corrida, mas não tem contato nenhum com bola, não tem enfrentamento, não tem
disputa de cabeceio, não tem situações de jogo que faz com que o corpo do atleta esteja adaptado e pronto para jogar uma partida de futebol. A gente sabe quanto que uma partida de futebol hoje ela é intensa fisicamente. Então, se o corpo de um atleta não estiver preparado, ele vai sofrer lesões, com certeza. Então, o que adianta a gente ter ficado, já são 70 dias, praticamente, 80 ou 3 meses por aí, parados, para a gente chegar agora... A parada, assim, geral, né? Que foi dia 15, né? 16 eu acho que já de março, o último final de semana de futebol foi 15, quando o Fluminense ganha do Vasco por 2-0, já com portões fechados no Maracanã. Isso, então já são 3 meses. Para a gente não ter 3 meses exatos hoje. Exatamente. Para a gente não ter uma preparação adequada e estar arriscado ter uma lesão muscular gravíssima e ficar 3 meses, ou acabar de perder um ano que já está completamente comprometido, você perdeu um ano por causa de uma lesão mais séria. Eu acho que tem que ter coerência, tem que ter coesão. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele só deve voltar quando todos os 9 estados tiverem condição de ter jogos. Então isso provavelmente, se continuar baixando a curva, só vai acontecer em agosto. Então a gente tem um mês de julho inteiro para poder jogar o Campeonato Carioca. São 6 datas que restam. São 6 jogos para quem chegar na final. Então a gente tem um mês de julho inteiro para poder jogar o Campeonato Carioca de forma tranquila, com uma preparação adequada para todos os clubes de forma igual. E para que seja um campeonato com um final honroso, um final digno dos clubes cariocas. Eu acho que isso é muito claro. A gente entende que essa necessidade de voltar por vários fatores. Mas agora que está voltando, a gente tem que pensar de uma forma humana e coerente acima de qualquer coisa. É verdade. Deixa eu dar mais uma passada aqui. O nosso Wallace Matos está dizendo que o Lica é lenda, o nosso Paulo Henrique Toledo. O Hudson falando que teve um pênalti em você contra o Atlético Nacional. Você está lembrando desse lance? Esse jogo eu fiquei bravo, hein? Foi a semifinal da Libertadores em 2016. Se eu não me engano, o jogo estava 1-1, final do primeiro tempo. Eu saí de frente pro goleiro e o cara me tocou por baixo e me empurrou por cima, por trás. E o juiz sul-americano em Copa Libertadores é terrível. É terrível. E ele não deu pênalti. Que esse dia eu entrei no vestiário no intervalo chutando, socando tudo, porque infelizmente tem momentos que parece que não é para ser mesmo. E tem momentos que são, como assim a final na Copa do Brasil, que eu chutei a bola, o goleiro do Flamengo rebateu no pé do Arrascaeta livre. Então, o futebol tem disso. Tem hora que é para ser e vai ser da maneira mais estranha que for, e tem hora que não vai acontecer. Tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Vamos falar, já que você falou de arbitragem nesse papo, antes de a gente voltar um pouquinho aqui para o Juiz de Fora, se você fizer aí uma contagem de cabeça aí de VAR, o VAR foi mais seu amigo, mais inimigo, corrigiu injustiça de maneira geral, ou você, no caso, opinião pessoal mesmo, o que você avalia do VAR, pelo menos aí no futebol nesses últimos tempos aí? Eu acho que é uma ferramenta que ela com certeza diminui os erros. Não vai ser perfeita, não tem como ser perfeita nunca, principalmente porque envolve seres humanos. Então ela até certo ponto, ela chega até a ser interpretativa, o VAR. E eu já sofri um pouco com o VAR. Eu estava numa barreira, a bola bateu do lado, assim, meu braço ao corpo, mas a bola bateu na minha mão, assim, espalmou minha mão e acabou dando pênalti, então eu sofri. O juiz na hora não viu o lance, mas o VAR apitou o pênalti, como é que faz? Sinalizou o pênalti. Mas eu acredito que seja uma ferramenta importante. Claro que no início ela tem essa dificuldade, essa adaptação toda dos atletas, dos árbitros, até da torcida também, mas eu acredito que seja uma ferramenta válida para diminuir as injustiças do futebol. Tá certo. Vamos botar um pouquinho de resenha aqui dos tempos de Juiz de Fora? Vamos lá. Vamos ver se você conhece esse camarada aqui.
Tá nativa ainda também. Eu jogava futsal pelo esporte e Campos pelo esporte, né? E o Hudson sempre pelo Tupi, né? Isso no início mesmo, quando éramos crianças, assim, começamos aí com 10 anos, né? Criar essa rivalidade. E eram dois bons, né? Todas as finais de todos os campeonatos da cidade aqui, era Liga, Bahamas, dava Tupi e Esporte na final, né? Meu time contra o dele. E a rivalidade era muito grande, não se gostava, né? Na maioria das vezes, o time Tupi o conjunto, né? Eram muito mais peças assim de qualidade, mas eram jogos duros e de muita rivalidade. Aí o tempo foi passando, aconteceu que no esporte quem comandava saiu e caiu, né, a qualidade dos treinos e tal. Eu queria continuar. O que eu tive que fazer? Eu tive que me entupir. E os caras me odiavam, né? Porque eu sempre fui muito abusado, né? Provocava muito. Aí quando eu cheguei no Terreirão do Samba, nem existe mais, pra fazer meu primeiro treino, cara, nossa senhora, a galera me olhou assim e falou, não acredito que esse moleque tá vindo pra cá. E o Hudson foi um dos caras que ele sempre teve muito essa parada de liderança aflorado, né? Foi nosso capitão, então ele já vem com isso desde novo. Ele foi um dos caras que conversou com a rapaziada e falou, porra, deixa o Michel vir, o Michel vai ajudar a gente pra caramba e tal, deixa o moleque chegar e receba bem ele, né? Então, ele foi um dos caras que ajudou nesse aspecto aí. E daí em diante, nosso time reforçou mais ainda, né? E aí que a gente teve uma hegemonia bem consistente na cidade mesmo. Até no Campeonato Mineiro, jogamos bem no Campeonato Mineiro que disputamos, já ganhamos do Cruzeiro em casa. Enfim, nosso time era muito bom. Essa é uma das resenhas assim, que começou, né? O início mesmo da nossa amizade, né? Tá aí o Michel, Hudson, que hoje está Michel. no elenco do Tupinambá. Esse é o Michel Benhame. O Michel hoje é um amigo muito próximo de frequentar a casa minha, apesar da distância que há, sempre que possível a gente se vê. Michel era carrancudo ele nas categorias de base. Não era fácil jogar contra ele, não. Não só porque tinha muita qualidade, eu lembro que na época era um dos principais jogadores do esporte, se não o principal. E ele sempre foi um cara com uma personalidade muito forte. Então ele aumentava a rivalidade já desde pequeno. E quando ele falou a verdade, quando ele chegou no Tupi, realmente a rapaziada ficou meio assim. Mas logo, logo, todo mundo abraçou ele se tornou um dos caras mais queridos do grupo. E isso acontece muito, né, Ivan? De pular o muro e se dar bem na outra equipe, todo mundo abraçar, isso acontece muito. E essa questão de liderança, Hudson, fala um pouquinho para a gente, porque também naquele contato que a gente fez e em outros também aqui, com treinadores, com gente que jogou com você ou que acompanhou, falou, pô, o Hudson sempre teve uma personalidade diferente, quase sempre capitão. Como é que foi isso? Então, eu sempre, acho que por eu sempre treinar com os meninos mais velhos, meus irmãos também são bem mais velhos, eu sempre convivi com muito mais pessoas mais velhas do que propriamente da minha idade. Isso me trouxe uma maturidade diferente. E o Binha foi, acho que, o primeiro treinador que começou a me colocar de capitão. E você vai aprimorando isso. Você tem que ser um cara responsável, você tem que ser um cara exemplar, hoje o futebol, por exemplo, não permite um jogador de futebol mais, você tem que ser um atleta dentro e fora de campo. E o cara que eu mais aprendi, eu posso falar sem sombra de dúvidas, foi com o Rogério Ceni no São Paulo. Como se identificar com o clube, como respeitar o clube, como ser um exemplo, como ser uma referência. Acho que ele, não é à toa que ficou 25 anos lá fazendo história. Mas é bacana isso. Isso vai um pouco da personalidade, é uma responsabilidade grande você ser capitão de uma equipe.
Você tem que tratar dos assuntos mais diversos extra-campo que você possa imaginar. Você tem que liderar o teu grupo, porque normalmente são 30 jogadores que muito provavelmente não pensam de forma igual. O que não está jogando está insatisfeito, mas você tem que manter ele motivado. O que está jogando pode dar uma relaxada, você tem que manter ele atento para que o rendimento dele não caia. Então, acho que o capitão ele tem um pouco disso também, de ajudar o treinador e de ser um exemplo, exatamente. Agora, tem uma história sua aqui que o pessoal conta, o final foi bom para você, mas não foi bom para todo mundo. Mas o pessoal, no final das contas, vamos ver o que vai dar. Vou rodar. Tá, o som está chegando legal para você aí? Tá bom, tá ótimo. Então vamos lá, porque essa história, como disse o outro, deixou controvérsias, mas o final foi feliz para você, mas não para todo mundo. Tá bom. Fala galera, Toque de Bola, aqui quem fala é Gustavo Oliveira, vulgo Baladas. Que satisfação estar participando dessa resenha aí, ainda mais com esse convidado monstro sagrado, que é o irmão top. Então, e que resenha eu nem gosto, e que Hudson eu nem tenho, né? Santos, São Paulo, Brasília, Curitiba, entre outros, né? Mas vamos lá, vamos aqui de como jogávamos juntos em Juiz de Fora, pelo Tupi. E estava num campeonato na cidade de Congonhas, não me recordo o nome do campeonato. E no meio do campeonato lá, tivemos uma folga. Mas no dia seguinte ia ter jogo. Aí nessa folga levaram a gente para um lugar conhecido lá como o Parque da Cachoeira, lá na cidade de Congonhas. E aí chegou o clube o dia inteiro, né, comissão técnica, aí tinha os pais que eram torcedores, estavam lá juntos. Né? O Hudson era nosso capitão nessa época, nesse campeonato. Pô, de repente, tá todo mundo lá na televisão, aí de repente sumiu o Hudson, Caio e Derange. Pô, sumiu os caras. O capitão sumiu. Cadê todo mundo? Aí eles aparece lá no pico da cachoeira, lá em cima, subiram entre as pedras, lá subiram na cachoeira, lugar perigoso, escorregadio, né, cachoeira. Aí, pô, todo mundo lá embaixo, bolado com eles, mandando descer, desce, e eles lá dando tchau, rindo, eles estavam escutando o código do barulho da cachoeira, da água, né? E aí, pô, o treinador era o Kleber Aníbal, gente finíssima, mito. Aí desceram, pô, o que chama eles, pô, dá dura lá, beleza. Aí no dia seguinte, na preleção, no jogo, conta pros caras aí, o que aconteceu na preleção antes do jogo, na escalação. Tamo junto, moçada, abraço, irmão, se cuida, te amo, valeu. Cara, eu sou fã do Gustavo, cara, ele é um cara que você vai rir dele o tempo todo. É um irmão meu, irmão mesmo, de coração. Vivia na casa dele, viajava com ele. Os pais dele me tratam como filho. Sou muito grato também a ele. Cara, eu vou terminar a história dele. A história dele é uma história engraçada demais. A gente subiu mais da cachoeira do que devia, demorou a voltar. Quando a gente voltou, o treinador deu dura na gente, chamou nossa atenção, falou que não podia fazer aquilo, que não sei o quê. No dia seguinte, na pré-eleição, eu, Caio e De Angelis éramos titulares da equipe. E ele falou assim, ó, porque vocês fizeram ontem, o Caio e o De Angelis vai ficar no banco. Aí o Caio perguntou o Binha, o Kleber Aníbal. Ô Binha, mas e o Hudson? O Hudson não vai ficar no banco? O Binha falou assim, Caio, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, não tem jeito. Isso é uma história que eles contam para todo mundo, é impressionante, mas é coisa de criança mesmo, de menina. A gente acabou ganhando o jogo, graças a Deus, senão o homem ia ficar mais bravo ainda. E teve futsal, futebol de campo, e foi zagueiro, foi volante, já tem história que você entrou mais adiantado, fez gol. Aquele fominha que só não jogou no gol, Hudson. Eu já joguei de tudo quanto é posição, cara. Eu lembro que quando eu era pequenininho, acho que eu era ponta esquerda, assim, com 6, 7 anos.
Aí depois já fui para volante, volante, volante. E joguei de zagueiro um tempo, acho que joguei de zagueiro uns 2 anos no Tupi. E depois, quando eu fui para o Sul, aí eu já fui como volante mesmo. E, e aí me firmei como volante. No São Paulo, aí eu joguei de lateral no São Paulo. Cheguei a jogar como quase um extremo no São Paulo durante a Libertadores também. O Muricy na época jogava com 3 volantes. E eu era o volante que jogava bem aberto, assim, marcando lateral. Teve um jogo bastante marcante que a gente ganhou de 2-0 contra o Corinthians no Morumbi. E aí depois continuei como volante. Acho que volante é a minha posição mesmo, mas eu sou um cara que consigo me adaptar bem a outras funções. Eu acho que o jogador moderno hoje ele tem que dar essa opção para o treinador, porque às vezes na necessidade da partida isso pode ser muito útil. E não sei se você vai concordar, mas de um tempo para cá, né, tinha a figura do cabeça de área, vamos chamar o volantão marcador, o segundo, né, homem de meio de campo que tem que ter um pouco mais de capacidade para dar sequência a jogadas, fazer um lançamento. Só que a exigência desse primeiro volante aumentou, né? Ninguém está concordando mais de ser só o cão de guarda, não. Se for cão de guarda, tem que saber também tocar o barco, é isso? Ah, com certeza. Acho que o volante hoje ele é uma peça primordial para a saída de bola de uma equipe. Lógico que é muito importante na marcação para dar proteção aos zagueiros e aos laterais, mas ele é primordial na saída de bola, um volante que saiba sair jogando, que consiga encaixar bons passes, que saiba fazer virada de jogo, que saiba se posicionar bem. Eu acho que o volante ele foi uma das posições que mais evoluíram no futebol pela essa necessidade de fazer duas funções muito bem. Antigamente acho que era mais dividido entre os dois volantes que jogavam. Hoje não, você precisa de ter dois volantes que saibam construir e destruir ao mesmo tempo. No São Paulo, com o Fernando Diniz, quando chegou, você chegou a ficar quanto tempo com ele como treinador? O Diniz foi uns 3, 4 meses, por aí. Eu acho que foi uns 3 meses. Teve alguma situação de você com ele? A gente ouviu algum comentário de que ele, gostando de muita versatilidade entre os jogadores, de troca de posição, chegou a ter algum problema com você em relação a isso no São Paulo? Não, eu não tive nenhum problema com o Diniz. O Diniz ele sempre deixou claro que ele pensava em outras opções, outros jogadores, pela característica de jogo que ele pensava para o time, e tentava me fazer pensar em jogar como zagueiro, para você ter ideia. Ele já chegou a conversar comigo, falou assim, o que você acha de jogar de zagueiro e tal. Eu falo assim, professor, uma real necessidade, claro que eu jogaria, mas não me vejo nesse ponto ainda na minha carreira de virar um zagueiro hoje, até porque eu acredito que eu possa render como volante, como segundo volante, como estou conseguindo demonstrar um pouco no Fluminense. E, enfim, aí ele manteve as preferências dele e com ele eu tive pouquíssimos minutos em campo, uma coisa que não aconteceu com nenhum outro treinador no São Paulo. O Diniz foi o treinador que eu menos joguei, com certeza. Mas não Vamos tenho falar um nada pouquinho. contra ele, acho que ele faz um trabalho muito bom, um trabalho moderno, acho que ele é um cara que treina muito, tipo, ele procura tirar o máximo dos jogadores dele. Só que isso acontece muito, de treinador ter as preferências, de achar que um jogador encaixa melhor no sistema dele e outro. Eu respeito ele e vida que segue, mano. Então, a gente vê que tem uns treinadores até comentam isso, tipo assim, eu não quero mais o Hudson, mas eu acho, o treinador falando, eu não tenho que falar isso com ele, eu sou o comandante. Tem outros que não, que vão até o jogador e falam, olha, estou com outras ideias. Tem isso no futebol, né? Tem o treinador que se expõe mais e tem o treinador que fica na dele e não aceita muito questionamento, né? Tem, com certeza, tem.
Tem treinador que ele toma as decisões dele e não fala. Eu acho que pela minha posição no São Paulo, ter sido capitão durante um bom tempo, eu tive a liberdade de chegar em certos momentos com ele, perguntar se o que acontecia, o que precisava fazer para poder ter oportunidade, ou ter jogar. Ele sempre bateu na mesma tecla e eu acho que foi eu ter saído no momento foi uma decisão acertada da diretoria, para mim também. Eu acho que eu preciso jogar, preciso de ter minutos de jogo, preciso de ter sequência. E ali ele deixou muito claro que seria muito difícil isso acontecer. E, enfim, são coisas do futebol. Agora fala um pouquinho de treinador, assim, treinador muito bom estrategista e um treinador que sabe ler o jogo, sabe chegar, entender uma situação e mudar o jogo. Cita aí pelo menos um de cada com quem desses que você trabalhou, aquela estratégia perfeita para, de repente, vencer um adversário superior, teoricamente, e um outro treinador que se vê numa situação complicada e consegue ali ajustar o time, às vezes até sem substituição, para esse time crescer durante a partida. Vamos lá, um treinador extremamente estrategista, inteligente, que estuda o jogo, que tem uma beira de campo muito boa, é o Mano Menezes. Eu acho que ele entende a real necessidade da equipe. Aprendi muito com ele também. O Muricy Ramalho talvez seja esse cara com mais estrela, para mim, na época que eu peguei, de fazer uma mexida, de mexer, de conseguir tirar um brilho maior de um jogador que às vezes não está no melhor momento, de buscar esse momento bom do jogador. E outro que eu não posso esquecer, você pediu dois, mas eu vou citar só mais um. Eu acho que o que eu tive melhor assim, relação de ser uma pessoa... isso dos trabalhos anteriores. Não vou falar do Odair agora, porque o Odair está sendo um trabalho ainda em sequência, então vou falar dos que passou. O Aguirre, ele foi um cara que sempre foi muito parceiro dos jogadores, sempre correu lado a lado, sempre buscou fazer tudo para agradar os jogadores. E é um cara que eu tenho um respeito muito grande também pela passagem que eu tive com ele no São Paulo. Então acho que são assim, se eu puder, lógico que tem outros com outras características interessantes. Então o Wagner Lopes, que eu trabalhei com ele no Botafogo de Ribeirão, ele tem uma metodologia japonesa, um cara que é extremamente certo com as coisas. Também aprendi muito, sou muito grato a ele. E, enfim, aí eu vou ficar falando aqui até amanhã, para ter certeza. Tá certo. Deixa eu dar mais uma passada aqui, já está caminhando já para o terço final do programa. Joga muito, Brabo, Pereira, Elivelton, Gustavo, o Anderson, muito bacana, o Hugo. Volta para o tricolor, mano. Aí tem que ser o tricolor de São Paulo. O Elton está pedindo aqui. Brabo, Biazinha com o Fluminense. Hudson, manda um abraço para a Vini e para o João de Santa Catarina. Abraço, Vini e João. Abraço, rapaziada. Salve aí para todo mundo. Tem uma turma aqui, que na verdade não é uma turma, né? Quando o Fred foi contratado, essa questão tem sido mais debatida. Como é que o Fluminense vai fazer? Média de idade muito alta. Já tem o Ganso, que até não tem jogado nesse início de temporada, não jogou até 16 de março, vamos chamar assim. Tem o Nenê, tem jogadores com uma média de idade alta, não todos, mas alguns. Não vai dar para o treinador colocar todo mundo no mesmo time. Como é que o Fluminense mesmo, né, como você já disse, nem tem treinado o tempo todo, mas como que você vê essa questão da idade e se tem como jogarem juntos Ganso, Fred e Nenê, ou no futebol de hoje isso é claro que você está no Fluminense, é até complicado você falar assim, mas é impossível de montar um time com tantos jogadores, vamos chamar de veteranos, na movimentação que o futebol exige hoje, Hudson. Eu acho que impossível nada é, Ivan. Lógico que vai ter que ter uma adaptação deles, vai ter que ter uma dedicação tremenda. Hoje um time que se defende bem, ele começa se defendendo muito bem com os atacantes. Eu acho que isso é um fato hoje no futebol. Um time que tem atacantes que não
ajudam, eu não vou dizer nem saibam marcar, mas que pelo menos ajudam na marcação. É um time completamente deficiente. Então, eu acredito que pela qualidade deles, eles possam jogar juntos sim, mas vai ter que ter uma adaptação de cada um. Um, um sacrifício a mais. Eu não acredito que o time do Fluminense seja um time velho. A gente tem a chegada do Fred agora, mas a gente tem Marcos Paulo, que é novíssimo, tem o Elton Silva, que é novo, tem o Evanilson, que é novo. O Nenê, ele pela idade dele, mas por incrível que pareça, se você pegar os números, ele é um dos caras que mais corre em todo o jogo. Tem jogado o Iago. O Iago é um menino mais novo, eu sou um pouco mais experiente. Na zaga tem jogado o Digão, que é um pouco mais experiente, e tem o Nino, que é de seleção pré-olímpica. Os nossos dois, o lateral nosso é mais experiente, o Gilberto é mais novo. Então eu acredito que seja um time que ele eu não quero excluir os outros meninos, só para tirar uma base para que entenda que o Fluminense ele de certa forma ele faz esse balanço muito bem entre jogadores mais experientes, que tem boa capacidade física, com jogadores mais jovens, que aí o ímpeto com certeza é maior, e o futebol moderno precisa desses jogadores mais novos, com certeza. O Fred é um cara, é um ídolo do torcedor fluminense, é um dos maiores artilheiros do futebol mundial, é um cara que a gente sabe que não vai desaprender nunca a fazer gol, mas ele precisa de um time que o ajude também, que coloque bola para ele fazer gol, que deixe ele em condições de fazer o que ele mais sabe fazer. Então a gente acredita que com um time encaixado, o Fred tem tudo para ser o cara que ele sempre foi no futebol brasileiro. É isso que a gente vai procurar fazer para ajudar ele e ele ajudar a gente também. O Rafa está dizendo aqui que o Benfica, ficou sabendo que o Benfica está atrás de você. Tem isso? Não, que eu saiba, não. Agora vamos aproveitar, Hudson, porque também teve manifestação aqui. Você esteve no Cruzeiro na fase legal de Copa do Brasil e hoje a gente está vendo aí o Cruzeiro nessa situação muito complicada, até já perdendo pontos por questão de pagamento na FIFA. Outros clubes também estão começando a passar por isso, né? Mas fala um pouquinho aí do Cruzeiro, que você viveu um momento muito legal seu e do clube, e agora essa situação bem dramática do Cruzeiro, teve aquela reportagem grande no Fantástico, ainda com o Cruzeiro na Série A. O que você pode falar aí dos contatos com o pessoal que teve com você na época? Eu tô convivendo com o Henrique de novo, né? O Egídio também estava lá no passado. Chega a ser inacreditável o que aconteceu com o Cruzeiro, o modo que dirigiram o clube, que fizeram um clube bicampeão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil hoje, que se a gente for ver bem, se não for a maior premiação, é uma das maiores. Um time bicampeão da Copa do Brasil se endividar como se endividou. E com a equipe que tinha, acho que o Cruzeiro tinha uma equipe só de excelentes jogadores, tinha um grande treinador que era o Mano Menezes, depois veio o Rogério Ceni, que a gente não pode negar que já é um bom treinador, já faz um grande trabalho no Fortaleza. Então eu acredito muito que os fatores externos eles prejudicaram completamente dentro de campo no Cruzeiro. Os jogadores que estavam lá eram de qualidade. Talvez eles não acreditavam muito que iam cair, que tinham que reagir logo. Talvez isso faltou um pouco desse feeling, porque quando você está lá embaixo, a zona de rebaixamento puxa o time, vai se tornando cada vez mais difícil sair. E quando você vai ligar o alerta, às vezes já é tarde demais. Mas eu torço demais para que o Cruzeiro se reerga, retorne à elite do futebol brasileiro. É uma equipe com uma torcida maravilhosa, apaixonada pelo clube. E eu tenho certeza que às vezes demora um pouco mais do que a gente pensa, mas logo logo vai estar na primeira divisão. Porque é um clube que não merece estar passando pelo que está passando, não, tenho certeza. Tem um depoimento aqui que eu não pus ainda, mas que talvez
seja um dos mais, ou o mais importante, ou igual a um que já teve. Vamos lá então, Hudson, na reta final. Filho lindo, queria te dizer que eu tenho muito orgulho de você. De tudo Olha, minha mãe. que você já passou, de nunca desistir dos seus sonhos, que todos nós sabemos que não foi fácil, foi muito difícil, é difícil e vai ser sempre difícil. E você é um guerreiro que sempre sonhou em ser um jogador e não desistiu dos seus sonhos. Então, eu queria te dizer que eu tenho um imenso orgulho de você, de nunca ter desistido, de sempre ter ouvido os nossos conselhos, de ser esse filho maravilhoso, um pai maravilhoso, um irmão maravilhoso, amigo, esse ser humano que você é. Então, você merece tudo de bom. Deus está te iluminando, como sempre te iluminou e te abençoou. E sua fé fez você ser o que você é hoje. Te amo eternamente e sou grata por você, meu filho. Um beijo, te amo. Tá aí a dona Cida, Hudson. Essa é a senhora, minha mãe. Essa aí faz de tudo. Essa aí, o que eu preciso, ela só me ajuda. Ela, às vezes, até muito preocupada com tudo, né? Acho que hoje em dia o jogador de futebol, ele tem uma pressão muito grande, principalmente pelas redes sociais, que é uma pressão 24 horas, mas isso faz parte da profissão. A gente tem que saber lidar com isso. E ela é muito preocupada com tudo, com todos os termos, com uma derrota, com os treinamentos. É uma mãe muito dedicada mesmo ao filho. Sou muito grata a ela. Tenho certeza que não teria mãe melhor no mundo do que ela. E tudo onde que eu cheguei, eu tenho certeza que sem eles, ela e meu pai me ajudando, me incentivando, eu não teria chegado na metade, porque eles foram minha força o tempo todo e minha fonte de inspiração, né? Eu tenho que vencer por esses dois aí que eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. Hudson, a gente quer agradecer aqui o Plástica Santa Casa de Juiz de Fora, né? Nossos parceiros aqui do esporte local, do toque de bola, de clubes, de atletas, e agora nessa fase trabalhando incansavelmente pela sua saúde, pela nossa saúde nesse momento tão delicado. Mastercal, a internet banda larga, com essa promoção que eles fizeram para a gente anunciar hoje aqui, especialmente na live, para reforçar, 120 mega dobrando para 240. Com essas lives aí, tem que ter essa internet de R$ 149,99 por R$ 99,99 no combo da Multiclaro, só no combo. E o projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens, que é um projeto muito bacana. Tem uma página no Instagram que tem todos os detalhes. Hudson, a gente quer agradecer demais a sua participação, a sua disponibilidade. Quero reforçar aqui o agradecimento a tantas pessoas que tem feito essas lives do Toque de Bola tão bacanas. Nesse caso específico, o Fernando Botti, o zagueiro que, não sei por que, deixou seu joelho de lado, mas ainda pode ter alguma ideia em relação a isso. Ao Felipe Mendes, que voltou a ajudar a gente com nesse contato com seus pais, sempre atenciosos também conosco. E a tanta gente que, desde que a gente anunciou a live, falou, pô, legal, o Hudson vai lá com o Hudson, que o cara é tranquilo, é de boa. Então, a gente quer agradecer a você, desejar sucesso aí no Fluminense. Todo mundo sabe que é o meu clube, né, que eu torço. A gente brinca muito lá na CBN com relação a isso. E que você tenha momentos bacanas na carreira ainda, com tudo que você construiu aqui na cidade, futebol, futsal, com tudo que você ralou. E agora também, como disse o seu pai, sua mãe, continua tendo que ralar, né? Não, eu que agradeço. Foi um bate-papo bacana, diferente, não tinha feito uma live assim ainda. Os depoimentos, eles chegam a emocionar, porque são pessoas especiais para mim, e foi um grande prazer mesmo, de verdade. Um abraço a todos aí,
os tricolores carioca, tricolores paulista, os cruzeirenses, que eu sei que todos ainda, de certa forma, têm um carinho por mim. E, enfim, que seja a primeira de muitas. Depois a gente combina outra aí. E obrigado novamente, Ivan. Um grande abraço a todos. Valeu. Nós que agradecemos. Um grande abraço, boa noite e bom retorno com muita saúde aí para todo mundo, né? Obrigado, Ivan. Boa noite. Valeu, Hudson. Muito obrigado aí pela atenção conosco. Também a Fluminenses acompanhando a gente, Fernando Gaio, o André, a Jaque Soares, Tati Santos. Tem um torcedor do Botafogo aqui também. Um abraço para a turma do Botafogo, do Vasco da Gama, Luizinho, Miller, Cristina, Eunice, escolinha do Fluminense, melhor volante do Brasil, Vitinho, merecia levantar a taça do Paulista, Moacir Araújo Júnior, que são os filhos do treinador Moacir Júnior, que já esteve aqui no Tupi, Vitinho, Rejane, Ricardo, não vai dar tempo para a gente agradecer todo mundo. Então, Hudson, tudo de bom aí, você com os filhos brincando bastante aí no Rio de Janeiro. E o resultado do exame sai quando, só para fechar? Deve sair entre hoje e amanhã. Eu acredito que o Fluminense deve emitir uma nota aí com os resultados. Tá legal, Hudson. Muito obrigado, então, tá? Boa noite, tudo de bom aí para você. Valeu, Ivan. Boa noite. Um grande abraço aí. Que Deus abençoe. É a live do Toque de Bola que vai ser disponibilizada aqui no Instagram também, no Facebook e no canal do YouTube do Toque de Bola. Muito bacana, essas lives vão continuar. A gente já tem condições, tá tão legal o Toque de Bola com essas lives, além do site, do Twitter, do Instagram, né, canal no YouTube, aplicativo. A gente nem tem tempo de anunciar tudo que a gente faz, porque a gente não para. Tal de Pedro Sarmento não sossega. Tal de Wallace Matos não sossega. Coordenação da Mônica Valentim, o Lucas Vasconcelos na arte. Antes da gente pedir a arte, o Lucas já está mandando. O Daniel mandando aquela cesta de 3 pontos. E aí, com esse timaço, com o Plástico, com a Santa Casa, com a Mastercard, a gente autorizado, claro, e com o projeto Cidadão Consciente da Iperrol Embalagens, é difícil segurar essa turma do Toque de Bola, hein? Então, ó, segunda-feira que vem, olha o nosso convidado, Alberto Simão, que esteve aqui nos clubes da cidade, na parte de gestão. Hoje ele está no futebol feminino do Palmeiras. Confirmado, Alberto Simão, segunda-feira na live do Toque de Bola. Quarta-feira que vem, live com Jorge Ramos, presidente do Esporte Clube Juiz de Fora. Vamos saber detalhes sobre aquela possibilidade de uma verba em função da transferência do Wesley Jacaré para a Inglaterra, ele que defendeu o esporte no futebol de base. Enfim, a situação do Esporte Clube, que é exemplo de outros clubes, passa uma situação difícil, não pode ter atividade. O Jorge Ramos vai estar conosco na quarta que vem. Então, sexta agora, meio-dia, toda a equipe reunida na live de sexta do Toque, sexta, meio-dia, segunda, 7 da noite, Alberto Simão com o tema principal, futebol feminino, e na quarta-feira que vem vamos falar do centenário, mais que centenário, Esporte Clube Juiz de Fora. Tá legal? Tá bom demais, vamos continuar torcendo para retribuir a vocês todo esse carinho que o Toque de Bola tem recebido e tem se incentivado a fazer cada vez melhor, cada vez um pouco melhor do que foi a live anterior e tentando que a próxima seja melhor do que as outras. Tá legal? Muito bom, muito obrigado, muito boa noite, boa quinta-feira para todo mundo e não pare de acompanhar o Toque de Bola, porque lá tem informação toda hora. Com esses arbitrais do Rio de Janeiro, até 4 horas da manhã já teve postagem no Toque de Bola. Valeu, grande abraço, muito obrigado, muito boa noite.